pessoal, aqui é a Carol do Travessa do Livro e no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês sobre as 10 leituras que eu fiz no mês de fevereiro. Eu espero que não tenha batom no meu dente. O mês de fevereiro foi um pouco caótico pra mim, mas eu tô muito feliz com as leituras que eu fiz e eu vou falar delas aqui pra vocês agora, então, yay! Lembrando que temos um clube do livro aqui no canal, é aqui na aba de membros, então vem participar, vem ler com a gente, que tá muito legal. Temos também os links da Amazon e do Mercado Livre aqui na descrição do vídeo, comprando por esses links vocês me ajudam aqui sem pagar nada mais por isso, então, yay! Lembre também de deixar o gostei nesse vídeo, que ajuda a entregar o canal pra mais pessoas, mais gente passa a conhecer, enfim, compartilhem também. Lembre de se inscreverem aqui, ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo novo e vamos começar. Bom, como eu falei, fevereiro foi um mês um pouco caótico pra mim, porque eu fui pro Brasil, e aí então lá eu não consigo ler direito, porque eu tô sempre em função de alguma coisa, eu fico poucos dias, então foi uma correria, mas mesmo assim eu consegui ler 10 livros em fevereiro e eu tô muito feliz, porque eu gostei muito dos livros que eu li, tá? Começando então com Legends and Lattes, que é Cafés e Lendas, já tem esse livro aí no Brasil, com outra capa, tá? Vocês vão estar vendo ela aqui. Esse foi o primeiro livro lido de fevereiro, inclusive esse foi o livro escolhido para ser a leitura do mês de janeiro do clube, aqui do meu clube do livro, mas eu acabei lendo no início de fevereiro. Mas então, como eu falei, se tu ainda não participa, saiba que temos um clube do livro aqui no canal e que tá sendo muito divertido. A gente escolhe um livro por mês, no caso vocês escolhem, tem uma votação que acontece todo mês, e aí tem uma discussão sempre pra falar sobre esse livro, e essas discussões estão sendo muito legais. Eu me divirto muito, então vem ser membro e vem ler com a gente, que tá muito legal. Mas enfim, vamos falar desse livro. Aqui a gente vai conhecer a Vivi, ela é uma orc que passou a vida toda lutando em batalhas, fazendo missões, assim, mas ela decidiu que ela tá cansada dessa vida, ela quer alguma coisa mais calma, uma coisa mais segura, uma coisa de boinha. Então ela decide seguir um rumo totalmente inesperado. Ela vai abrir uma cafeteria numa cidade cheia de criaturas diferentes, mesmo que ninguém ali saiba o que café é. E nessa jornada, a Vivi vai fazendo amizades incríveis que ajudam ela na reforma do lugar, que ajudam ela na cafeteria em si. Tem um padeiro muitíssimo talentoso. E tem também uma súcubo que traz ideias incríveis pro negócio crescer e também acaba mexendo um pouco com os sentimentos da Vivi. Mas nem tudo são flores, porque a Vivi também vai ter que lidar com alguns fantasmas do passado que chegam pra querer complicar as coisas. Gente, e assim, eu preciso falar que eu amo tanto ter esse clube do livro, porque eu já conheci esse livro há anos, desde que ele foi lançado, eu vi essa capa, eu vi a gente falando dele, mas eu, sinceramente, nunca teria pegado esse livro pra ler, por livre e espontânea vontade. E eu agradeço muito ao clube, porque foi uma leitura muito gostosa, foi uma leitura muito fofinha, foi uma leitura bem quentinho no coração, sabe? E eu fico muito feliz de ter lido. Eu adorei acompanhar esses personagens se conhecendo e se ajudando e se apoiando e evoluindo. Foi muito bonito. É uma história, assim, muito fofa. Tem altos e baixos, tem momentos de tensão, mas é uma história muito gostosinha que eu super recomendo. Eu dei 3 estrelas, tá? E como eu disse, eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. Eu li Leave Me Behind, Me Deixe Para Trás, da autora K.M. Moronova. Esse livro é um romance militar intenso e com uma pegada bem dark, assim. Aqui nós vamos acompanhar a Nell Gallows. Ela foi a única sobrevivente de uma missão desastrosa que matou todo o seu esquadrão. E agora ela foi transferida para uma unidade ainda mais perigosa. Mas antes de começar essa nova fase, ela decide se dar uma noite de folga para ela curtir, assim, sem preocupações, sem pressões, porque depois ela vai estar focada no trabalho, ela não vai ter tempo para isso. Só que... gente, tem um porém. Depois ela descobre que o homem com quem ela passou a noite não é ninguém mais, ninguém menos que o Bradshaw, um dos soldados mais temidos da equipe e agora o seu superior.
A partir daí, os dois vão entrar numa dinâmica bem destrutiva, de ódio, de provocações e de atração também, enquanto eles precisam trabalhar ali com missões bastante perigosas. Então, primeiro, esse livro lançou agora dia 10 de março ali no Brasil, tá? Então vocês vão estar vendo a capa dele aqui. E segundo, foi uma leitura interessante, mas eu achei um pouco repetitiva e eu esperava um pouco mais de ação, um pouco mais de emoção. Eu não sei, não foi exatamente o que eu tava esperando dessa leitura, então eu fiquei meio sei lá. E assim, eu acabei não gostando de nenhum personagem, todos eles me irritaram. Tipo, eu não senti por nenhum deles, assim, foi bem... sei lá. Tanto que eu nem comprei o amor desses personagens, tipo, o romance que acontece ali não me vendeu, não me comprou, não foi o suficiente pra me convencer. Eu fiquei muito tipo, sério que é assim que isso tá acontecendo? Então, sei lá. Muita coisa eu achei totalmente desnecessária, teve várias partes que não precisavam estar no livro, que só fizeram o livro ficar mais arrastado, mais repetitivo e cansativo. E o plot final, que foi interessante, infelizmente estava muito óbvio desde o começo da história, então não foi exatamente uma surpresa, mas é isso, eu dei 3 estrelas e foi interessante. Gente, eu tô com batom no dente. Deu. Quanto tempo que eu tava com batom no dente? Aí então eu vou falar de vários livros de uma vez agora, porque eu li O Acidente, Até o Último de Nós, Querida Deb, A Intrusa e O Filho Perfeito, da Frida McFadden. Eu li esses 5 livros em um vlog de leitura, tá? Eu vou deixar o link aqui pra vocês irem lá ver. Então, como já tem um vlog de leitura, eu não vou falar muito desses livros aqui, tá? E eu fiz esse vlog de leitura porque eu tinha lido A Empregada, da Frida McFadden, e eu não tinha gostado, tanto que eu fui assistir o filme e eu gostei muito mais do filme do que do livro. Então eu tinha muita curiosidade de ler alguns dos outros livros dela, porque ela tá em todo lugar, sempre tem livro novo, todo mundo tá falando dos livros dela, então por isso que eu li esses livros dela. E o que eu vou falar aqui é que O Acidente, na minha opinião, foi muito ruim. A ideia era boa, mas foi muito mal executada, e eu dei 2 estrelas. E Querida Deb foi muito divertido, eu adorei. O meu plano pra ela é cor de rosa, tá? E eu dei 4 estrelas. E é isso, vão assistir o vlog. E aí eu li The Long Game, Amor em Jogo, da Helena Armas. Eu também já falei desse livro recentemente aqui no canal, no vídeo de Indicando Romances. Eu vou deixar o link aqui pra vocês irem lá ver. Mas basicamente aqui a gente vai conhecer a Adeline. Ela é uma executiva de um time de futebol que depois de um vídeo polêmico viralizar, ela vai ser enviada pra uma cidadezinha pequena pra gerenciar ali, ajudar, enfim, o time infantil local, que é só de meninas. E lá ela conhece o Cam, um ex-goleiro que definitivamente não quer facilitar a vida dela. E entre muita confusão, cobranças e rivalidade, cabras cegas e química e atração, os dois vão acabar se envolvendo, obviamente. Então assim, eu adorei. Algumas coisas eu não gostei muito, tipo, algumas interações entre os protagonistas realmente, assim, não funcionaram exatamente comigo, mas eu gostei do resto da história, eu gostei desse time de meninas que a gente tem, eu gostei dos outros personagens que aparecem nessa história, e eu gostei muito da evolução da protagonista, e então eu dei 4 estrelas. Eu adoro a escrita dessa autora, é divertida, é fluida, é envolvente, e eu super recomendo. E o outro livro que eu li foi The Wolf King, da autora Lauren Paul Freeman. Eu acho que é assim que fala esse nome. Esse livro, infelizmente, não tem em português ainda, mas vocês vão estar vendo a capa dele aqui. Esse livro é o primeiro de uma trilogia, eu acredito que será uma trilogia, e é uma fantasia. Aqui nós vamos acompanhar a Aurora, uma princesa que tá prestes a entrar num casamento arranjado com um homem cruel que ela nunca quis. Na noite antes do casamento, ela acaba salvando a vida de um jovem lobo durante uma luta cruel entre lobisomens. E assim, ela acaba chamando a atenção de um alfa bastante poderoso. Quando ele escapa, ele sequestra a Aurora e leva ela para a Terra dos Lobos, acreditando que ela pode ser a chave que eles precisam para vencer a guerra contra os humanos. Só que convivendo juntos, a Aurora vai perceber que nem todos os lobos são monstros, como ela tinha sido ensinada. Enquanto entre os dois começa a surgir uma atração proibida, mesmo com a guerra batendo na porta.
Gente, eu amei, amei, amei esse livro, tá? Eu super recomendo. Esse livro tá disponível no Kindle Unlimited, mas infelizmente, como eu falei, ele só tem em inglês. Mas mesmo assim, é uma escrita super fácil de entender, então vai com tudo, tá? Porque vale a pena. Gente, eu amei tanto. A Aurora, ela é super inteligente, ela é ligada no que acontece ao redor dela, ela é esperta, ela é corajosa, ela é leal. Eu simplesmente amei essa personagem. Gente, foi uma surpresa muito grande. Eu super recomendo. Eu dei 5 estrelas. E hoje, se tudo der certo, eu vou começar a ler o segundo, que é The Wolf Prince. Que eu tô muito curiosa, porque os acontecimentos finais do primeiro livro foram muito bons. E aí, então, eu li Psyche and Eros, Psique e Eros, da autora Luna McNamara. Isso. Então, gente, eu já falei que eu tenho um clube do livro com amigas aqui em Praga também, e esse foi o livro escolhido para ser a nossa leitura do mês de fevereiro. A gente ainda tava na vibe de mitologia grega, porque em janeiro a gente leu A Canção de Aquiles, então... Por isso, aqui nós vamos acompanhar a Psyche. Ela é uma princesa que cresceu treinando para cumprir uma profecia que dizia que ela ia derrotar um grande monstro. E aí, quando Afrodite decide punir a Psyche, ela manda Eros, o deus do amor, lançar uma maldição sobre ela. Só que ele acaba se ferindo com a própria flecha, lançando a maldição nele mesmo, e ele se apaixona pela Psyche, sabendo que os dois não podem se olhar, porque no momento que eles se olharem, eles vão ser separados para sempre. A partir daí, os dois acabam ligados pelo destino, enfrentando deuses, guerras e conspirações que tentam mantê-los afastados. Então, gente, foi uma leitura bastante interessante, porque eu não conhecia esse mito e eu gostei bastante de conhecer. E eu achei legal também, porque aqui a gente tem uma outra perspectiva da história que a gente acompanha em A Canção de Aquiles, porque essas duas histórias se passam no mesmo tempo, e foi bem interessante ter esse diferente ponto de vista. Mas eu acho que a autora se perdeu um pouco com o que ela queria fazer com essa história. A Psyche, a nossa protagonista, ela é totalmente incoerente. Foi impossível gostar dela e torcer por ela. Ela era muito rude, ela era muito arrogante. Tipo, a confiança delas era demais. Tipo, não era só mais uma confiança nela mesma, era arrogância mesmo, de um jeito que não foi legal de acompanhar. Parece que esse livro era pra ser uma pegada mais feminista e tal, mas eu acho que a autora errou feio a mão aqui, porque, como eu falei, as personagens femininas desse livro, elas só saíram arrogantes, maldosas, mesquinhas, incoerentes, ao invés de criar mulheres fortes e realmente poderosas e confiantes. A autora se perdeu ali um pouco no que ela quis fazer e realmente não foi legal. E eu acho que a autora também se perdeu em algumas ideias que ela tentou trabalhar, mas acabaram ficando meio perdidas, inacabadas. Muita coisa não precisava estar aqui nesse livro, então foi uma leitura interessante, mas não muito legal, não muito boa, foi meio mais ou menos. Eu dei 3 estrelas. E a discussão que eu tive com as minhas amigas foi muito interessante. Então, yay! Gente, esses foram os livros que eu li no mês de fevereiro. Eu continuo muito feliz com as minhas leituras, porque eu acho que eu tô conseguindo manter um ritmo bom e eu tô lendo livros muito bons. Por mais que não sejam todos que sejam, uau, 5 estrelas, eles ainda são muito bons. Então eu tô muito feliz, eu espero que não tenha batom no meu dente. E aí? Mas é isso, me deixem aí nos comentários o que vocês acharam das minhas leituras de fevereiro e quais foram as leituras de fevereiro que vocês fizeram, qual o livro preferido do mês, enfim, deixem aí nos comentários que eu gosto muito de saber sempre. Vem participar do nosso clube do livro, tá? Lembre de usarem os links da Amazon e do Mercado Livre aqui na descrição. Lembre de deixar o gostei aqui, se inscrevam no canal, ativem o sininho e eu vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau!